Meus irmãos, bom dia a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com todos os irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, conforme registrado no Evangelho de João, capítulo 20. Aproveito também desta feita para agradecer a você, nosso visitante, que nessa manhã nos abrilhanta com a sua presença, que o Senhor possa abençoá-lo grandemente. João, capítulo 20, abra sua Bíblia, por favor, neste texto. Meus irmãos, hoje quero pensar com você sobre uma realidade que muitas vezes, embora saibamos, nós não a vivemos. É a realidade que nós servimos a um Deus vivo, a um Deus verdadeiro, um Deus que não pôde ser contido pela morte, porque Ele ressuscitou. E em alguns momentos da vida, nós, mesmo sabendo dessa verdade, nós vivemos como se servíssemos a um Jesus que não está vivo. Um dos fatos pelos quais nós devemos amar a igreja do Senhor é porque esta verdade é o que sustenta a igreja. A ressurreição de Jesus não é uma possibilidade. A ressurreição de Jesus não é uma história fantasiosa. A ressurreição de Jesus é um fato histórico e o cumprimento de promessas feitas aos profetas ou por meio dos profetas e decretada pelo Senhor antes da fundação do mundo. Se a história acabasse, conforme nós pensamos na semana passada, com a realidade da prova da morte de Jesus, tudo que nós fazemos aqui seria sem sentido. Se na semana passada nós pensamos então sobre as provas cabais de que Jesus morreu, hoje eu quero pensar contigo sobre as provas da ressurreição do nosso Senhor Jesus. E para isso, João vai apresentar para nós 7 cenários que comprovam que Jesus ressuscitou. Nós não estamos com pressa, nós vamos ponto a ponto. Se conseguirmos encerrar pela manhã, tudo bem, se não, à noite nós daremos continuidade. Então abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, capítulo 20. Irmãos, aqui nós vamos iniciar a 7ª parte, ou seção, do livro de João. Ele organiza o livro em uma estrutura de 7 partes, 7 sessões. E agora então nós vamos ver a última sessão desse livro. Se nós pudéssemos resumir em uma grande ideia tudo que nós vamos ver aqui nessa sessão, nós poderíamos definir que o Deus encarnado, Ele ressuscita e Ele aparece aos seus discípulos. Isso tudo era importante porque a partir desse momento, os discípulos teriam a convicção de que Jesus de fato havia ressuscitado. Nós vamos ver nessa sessão também uma mudança de paradigma, uma mudança de postura dos discípulos. Estes homens, com medo do que poderia acontecer a eles estão trancados em uma casa. Mas a partir de agora, por meio da ação do Espírito Santo de Deus que inicia aqui, estes homens vão impactar todo um império. E a partir daquele momento, a história do mundo não seria mais a mesma. E a grande pergunta que deve nos motivar é: o que fez com que esses discípulos mudassem de postura? O que fez com que aqueles homens que se escondem com medo dentro de uma casa, a portas trancadas, pudessem agora sair a cumprir uma missão? E a resposta é clara. Eles assim fizeram porque eles tinham convicção de que o seu mestre estava vivo. Mas a grande questão que me intriga e que me chama a atenção é que antes de tudo isso acontecer, deles terem essa convicção, parece-nos que eles não deram ouvidos às palavras de Jesus. Irmãos, é interessante notar isso, né? Nós também não damos ouvidos às palavras de Jesus. Porque além de vivermos como se Jesus não tivesse ressuscitado, nós vivemos como se Ele não tivesse falado conosco por meio da sua palavra.
Por que eu digo isso? Porque Jesus já havia instruído anteriormente os discípulos, por pelo menos 5 vezes, da necessidade imanente da sua morte. Quando você olha Mateus capítulo 12, verso 40, 16, 21, 17, 22 a 23, 18, capítulo 20, 18 e 19, nós vemos que, de fato, Jesus havia dito que era necessário a sua morte, porque a sua morte era uma morte vicária, era uma morte substitutiva. Ele já havia dito aos seus discípulos que era necessário ele morrer. Mas olhe, que estes discípulos, mesmo sendo instruídos disso, eles estão desanimados, eles estão tristes, eles estão com medo, eles estão a portas trancadas. Mas é interessante notar que 2 Coríntios capítulo 5, 21, Gálatas capítulo 3, 13, 1 de Pedro 2, 24, nos diz também, e João capítulo 10, versos 17 a 18, que essa morte é uma morte voluntária. Jesus se entregou em nosso lugar, e essa morte, que parecia ser uma morte vinda do peso do império, vindo por peso das autoridades do sinédrio, ela na verdade era uma morte voluntária. E ao invés deles lembrarem disso, eles estavam com medo. E repito, trancados dentro de uma casa, com medo do que poderia acontecer. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 23, nos diz que a morte de Jesus foi uma morte pré-determinada. Jesus não morreu porque os homens assim decretaram. Ele morreu porque o próprio Deus assim havia decretado. Jesus, como eu disse no domingo passado, citando o grande R.C. Sproul, ele não é o plano B pelo pecado do homem. Jesus é o plano principal. E isso estava sendo cumprido. Mas além de ser uma morte vicária, uma morte voluntária, ela era uma morte pré-determinada. Mas também uma morte sacrificial. Jesus iria morrer pelo pecado, o meu pecado, o seu pecado. Se Jesus não morresse, ele havia dito isso aos seus discípulos, eles não poderiam ter os seus pecados perdoados. Mas também a morte de Jesus é uma morte redentora. Era necessário ele morrer para que pudesse nos resgatar através desse pagamento, e esse pagamento era a sua morte. Mas a morte de Jesus também era uma morte propiciatória. Com isso eu quero dizer que a morte de Jesus, ela era necessária para satisfazer as exigências do nosso Deus. Mas em último lugar, falei 5, mas são 7, a morte de Jesus é também expiatória. Ele sofreu a consequência para remover o pecado de nós. Isso tudo que eu estou lembrando a você foi falado a Jesus aos seus discípulos. Ele assim disse, ele falou com eles, e da mesma maneira essas verdades são lembradas a nós continuamente. E nós então temos dificuldades de entender esta verdade. Os discípulos não compreendiam o que Jesus estava dizendo. E nós também não estamos compreendendo hoje as palavras de Jesus. Diante de tudo o que foi falado, eu preciso lhe fazer uma pergunta, e eu preciso que você responda essa pergunta sinceramente. Você verdadeiramente crê em Jesus? Você verdadeiramente crê na obra de Jesus? Você verdadeiramente crê nas palavras de Jesus?
crendo nesta palavra, você espera ansiosamente para se encontrar com esse Jesus? Diante dessa pergunta, você pode ter algumas respostas. Primeiro, pastor, eu nunca parei para pensar nisso. Eu vou à igreja, eu frequento os cultos, mas eu nunca parei para me perguntar se eu creio verdadeiramente em Jesus. Ou você pode responder, pastor, eu já criei mais, hoje eu creio menos. Ou você pode chegar a uma conclusão, eu de fato creio em quem Jesus é. Quando nós chegamos aqui no capítulo 20, nós vemos alguns fatos, alguns sinais que mostram o que levou os discípulos a ter uma nova relação com Jesus. E o desejo do meu coração é que ao final desse sermão, que pode começar agora e terminar à noite, é que você de fato chegue a essa conclusão. Eu preciso ter uma relação profunda com Jesus. E eu convido então, irmãos, a nós olharmos essas provas. A primeira prova de que Jesus ressuscitou é que o túmulo estava vazio. A segunda prova que Jesus ressuscitou é que ele aparece aos seus, ele aparece àqueles que ali estavam. A terceira prova de que Jesus estava ressurreto é que ele se apresenta agora a todos os seus discípulos. A quarta prova que Jesus estava vivo é que ele envia os seus discípulos. A quinta prova que Jesus estava vivo é que ele aparece e agora Tomé pode tocar as suas chagas. A sexta prova de que Jesus estava vivo é que ele comprova a sua ressurreição. E a sétima prova é que Jesus então agora demonstra de maneira clara, como se as outras não bastassem, que de fato ele é o Filho de Deus. Gostaria de convidá-lo então a, em primeiro lugar, nós olharmos dos versos 1 ao verso de número 10. E eu convido você nesse primeiro momento a ler comigo, juntos, os versos 1 e o verso 2, onde nós vamos pensar sobre essa primeira prova, que o túmulo estava vazio. Vamos juntos? No primeiro, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, não sabemos onde puseram. Meus irmãos, conforme nós fomos informados, Jesus foi sepultado em um túmulo que ainda não havia sido usado. Esse túmulo era localizado em um jardim, e ali então eles colocam o corpo de Jesus. Lembre que eles vão embalsamar o corpo, e isso, irmãos, era algo costumeiro daquele povo. Eles preparavam o corpo porque havia uma crença e acabou gerando o costume. Às vezes as crenças geram costumes e as pessoas reproduzem não necessariamente crendo nisso. Mas o que origina de maneira mais profunda esse preparo do corpo é que eles acreditavam, alguns deles, que a alma do morto ela ficava presa ali por 3 dias naquele corpo. Sabemos que isso não tem fundamento bíblico e nem fundamento, mas muitos criam nisso, e levou a esse costume. Eles preparavam o corpo como um processo muito parecido com os egípcios, e durante 3 dias então, eles iam até o túmulo para visitar o corpo daquele que havia falecido. E agora então, nós vemos que pela manhã cedo, no terceiro dia, no domingo, Maria Madalena foi visitar o sepulcro de Jesus. Nas primeiras horas então daquele dia, aquela mulher que amava o Senhor, ela foi ter com Jesus. Ela amava Jesus. E como era costume então, ela vai ali para prantear a morte de Jesus. Meus irmãos, mas antes de nós falarmos mais dessa ressurreição, nós precisamos entender quem era Maria Madalena.
Maria Madalena era uma mulher que era dominada por demônios. E a palavra de Deus nos diz que Jesus a libertou desses demônios. E a libertando desses demônios, Jesus transformou a vida daquela mulher. A partir do momento, então, que ela é liberta pelo encontro que ela tem com Jesus, ela passa a amar a Jesus. E ela ama Jesus profundamente. E aqui eu tenho que abrir um parêntese. Talvez nós não amamos Jesus profundamente, irmãos, porque nós não tivemos um encontro real com Jesus. Porque se nós tivermos um encontro real com Jesus, é impossível nós não amarmos a Jesus. Essa mulher abandona a sua vida de pecado. Essa mulher que foi liberta, agora então, ela é uma seguidora de Jesus, uma discípula de Jesus, que ama a Jesus. Tanto é verdade que ela está pranteando a morte do seu mestre. Ela vai então até esse lugar, ela vai prantear a morte de Jesus. Mas ela tem uma surpresa, conforme nós lemos no texto. Quando ela chega àquele lugar, o túmulo estava vazio. Imagine a surpresa. Mas é interessante notar que mesmo amando Jesus, mesmo sendo discípulo de Jesus ou discípula de Jesus, ela se esqueceu do fato de que Jesus havia dito que haveria de ressuscitar. E agora então o texto nos diz que ela sai correndo e ela vai ao encontro de dois discípulos que ela sabia onde estava. E ela vai ao encontro de Pedro, e nós sabemos que esse a quem Jesus amava é o próprio João que escreve esse evangelho. E ela chega então e traz uma notícia, e ela diz: tiraram o corpo de Jesus do sepulcro, e nós não sabemos onde puseram. Queria destacar aqui algumas coisas. Primeiro, essa mulher que tinha uma vida antes de encontrar com Jesus, uma vida sem credibilidade. Para a cultura daqueles dias, dentro do farisaísmo legalista, ela ainda era uma mulher sem credibilidade. E nós vemos no texto que Jesus dá a graça àquela mulher de ser a primeira a testemunhar o túmulo vazio. Mas olhe comigo no texto, vamos continuar a leitura. E eu convido você a lermos então os versos 3 ao verso de número 5. Vamos juntos? Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Irmãos, eu acho interessante aqui destacar algumas coisas, porque aqui você já vê quem é o mais jovem, que é João. João corre, ele chega primeiro. É a mesma coisa se eu e o Rubens tivéssemos sabido da notícia. Eu ia chegar primeiro do que ele, porque eu sou mais jovem. E João deixa isso claro aqui. Ele corre, ele chega ao sepulcro, mas ele não entra. Ele não entra dentro do túmulo. Meus irmãos, eu fico a pensar aqui, e isso talvez acontece conosco. Eles não foram lá com a convicção de que Jesus estava ressurreto. Eles foram lá com a preocupação de onde estava o corpo de Jesus. Eles creem na informação de Maria Madalena. Eles creem que Jesus não estava ali sepultado, mas eles nem pararam para pensar que Jesus estava vivo. Mas olha a continuação do texto, por favor. Versos 6 e 7. Acompanhem comigo. Vamos ler juntos. E o lenço que vamos juntos? 6 e 7. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixando no lugar à parte. Meus irmãos, eu quero destacar algo aqui. João está relatando isso para nós mais ou menos 60 anos depois que esse fato aconteceu. Lembre que quando ele escreve o Evangelho de João, ele já escreve no final da sua vida, na sua velhice.
E agora, este jovem, que ali é relatado, agora está com uma idade avançada. E 60 anos depois ele descreve para nós o que de fato ali aconteceu. E aqui nós vemos duas personalidades distintas, a de Pedro e a de João. João era alguém mais prudente, ele não entra. E quando você olha no texto, Pedro ele vem com seu ímpeto e ele adentra aquele túmulo para saber o que estava acontecendo. Se você olhar ao longo da caminhada, você vai ver que Pedro e João sempre estavam juntos. Eles eram amigos de ministério, amigos de jornada. E agora, 60 anos depois, aquele homem marcado por essa amizade que os dois tiveram, ele relata esse episódio marcante na vida dos dois. E aqui eu abro um parêntese, irmãos. Quem são as pessoas que nós temos caminhado ao longo da nossa jornada? Quem são as pessoas que nós temos a dádiva de Deus de experimentar de grandes experiências com Deus? E como é um parêntese, eu vou fechá-lo lhe fazendo uma pergunta. Talvez você não tenha experiências com Deus, meu irmão, porque você não anda com as pessoas certas. Isso é verdade para o jovem e isso é verdade para o velho. Pessoas que nos levam à caminhada ministerial, de jornada cristã, devem ser pessoas que nós temos experiências profundas para podermos compartilhar. E quando você olha no texto, então, agora, este homem, 60 anos depois, ele se lembra também de uma verdade. Nós criticamos tanto Tomé, mas tanto eles só creram quando viram. E eu devo lembrá-lo que a nossa fé não é baseada no que os nossos olhos podem ver, irmãos. Hebreus capítulo 11, verso 1 nos diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Não é necessário nós estarmos presentes como estes homens estiveram, para que nós possamos crer. A nossa fé em Jesus, ela é uma fé real. E a grande pergunta então é: por que você não crê? Porque você não crê verdadeiramente. Gostaria de convidá-lo então a lermos agora os versos 8 ao verso de número 11. Olhe comigo, verso 10, desculpe. Vamos ler juntos? Verso 8 ao 10. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Irmãos, verso 10. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Duas coisas que eu quero chamar a atenção aqui. Primeiro, este homem agora velho, 60 anos depois, diz: nós não havíamos compreendido o que Jesus havia dito. Ele viu e creu porque os seus olhos puderam contemplar, mas pelos olhos da fé, eles já deviam ter crido nisso, mas eles não creram. Segundo momento que eu quero destacar: o que Maria Madalena faz quando ela vê que Jesus não está no túmulo? Ela vai e fala. O que os discípulos fizeram? Voltaram outra vez para casa. Irmãos, aqui nós temos uma lição profunda. Talvez você saiba que o túmulo está vazio. Você crê que Jesus ressuscitou. Mas a sua vida cristã é uma vida figuradamente dentro da casa. O fato de você crer não tem levado você a proclamar. E nós somos convidados ao Senhor a crermos e proclamar.
Por que eles não proclamam? O texto vai nos responder. Vamos ler a segunda evidência, então, da ressurreição de Jesus, porque agora Jesus faz a sua primeira aparição. Vamos ler dos versos 11 ao verso de número 18. Vamos juntos? Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então lhes perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: porque levaram meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Raboni, que quer dizer mestre. Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: viu o Senhor e contava que ele lhe dissera estas coisas. Meus irmãos, agora gostaria de destacar aqui algumas das graças que Maria Madalena teve. Primeiro, quando você olha dos versos 11 ao verso de número 13, nós vemos que essa mulher agora ela permanece ali naquele túmulo. Gostaria de lembrá-lo que essa situação era demasiadamente perigosa, porque ela poderia ser acusada de ser uma das que roubaram o corpo de Jesus pelas autoridades romanas. Mas ela está tão triste com aquela situação que ela para à porta daquele túmulo e ela chora. Essa que foi a primeira a ver o túmulo vazio, ela também é a primeira a ser noticiada a ela que Jesus estava vivo. Se você olhar no verso de número 13, o texto nos diz: mulher, por que choras? E ela deixa claro o porquê do seu lamento, o porquê do seu choro, e ela diz: porque levaram o meu Senhor. Irmão, você já percebeu como que, se o próprio Deus não abrir os nossos olhos espirituais, nós não compreendemos verdades sobrenaturais? Vou repetir. Se o Senhor não abrir os nossos olhos espirituais, nós não conseguimos compreender verdades sobrenaturais. Aquela mulher está ali chorando. Foi dito a ela, os anjos anunciaram. E mesmo assim ela ainda não havia a crença real de que o seu mestre amado estava ressurreto. Aquela mesma que viu o túmulo vazio, agora é noticiado a ela sobre quem Jesus de fato era. Olhe comigo o verso 14. Porque no verso 14 ela vê Jesus em pé. Ela conversa com Jesus. Ela acha que ele é o jardineiro e pergunta: onde está o corpo do meu Senhor? Mas algo me chama muito a atenção aqui, irmãos. Embora os olhos daquela ovelha do Senhor não tivesse identificado quem era o Senhor, ela agora, quando é chamada pelo seu nome, ela reconhece a voz do seu pastor.
Olhe comigo, verso 16. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela voltando-se lhe disse em hebraico, Rabone ou Raboni, que quer dizer mestre. Irmãos, eu acho isso interessante, porque agora ela identifica o seu Senhor, ela identifica o seu Deus, ela conhece a voz do seu pastor. João capítulo 10, versículos 3, 14 e 27 nos diz assim, o pastor das ovelhas, ele as chama pelo nome, as suas próprias ovelhas, e a conduz para fora. Verso 14 de João 10 diz, eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Verso 27 do capítulo 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Irmãos, e agora então, Jesus diz algo a essa mulher, como que já dizendo que eles não teriam a sua presença física, mas eles teriam a sua presença espiritual, eles teriam a ação do Espírito Santo, e ele então a envia e diz, vai e avise os outros. E essa mulher então vai, e ela anuncia aos discípulos de Jesus, olha o verso 18, vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Meus irmãos, em segundo lugar, a prova da morte de Jesus foi que Jesus apareceu a Maria. Você já parou para pensar nisso? E aqui eu preciso chamar a sua atenção para uma verdade. Essa mulher marginalizada entre as marginalizadas, essa mulher que foi liberta por Jesus, essa mulher que não tinha credibilidade frente às autoridades romanas e às autoridades judias, mas essa mulher que Jesus conhecia pelo nome, porque ele a havia transformado, ela é incumbida de dar a notícia de que Jesus estava vivo. Foi ela que viu o túmulo vazio primeiro, foi a ela que foi noticiado pelos anjos, e foi a ela que Jesus apareceu pela primeira vez. Isso é maravilhoso, irmãos, porque Jesus está dizendo que uma vez que uma vida foi transformada, não importa o que foi antes, mas o que seria daqui para frente. Ela era uma discípula amada por Jesus. E foi a essa mulher que Jesus deu a missão de anunciar aos discípulos, agora o vendo de fato, realmente com os seus olhos, conversado com ele, de que Jesus estava vivo. Você sabe por que muitas igrejas se esqueceram do que é o verdadeiro evangelho? Você sabe por quê? Porque ao invés de viverem o cristianismo, que diz que vidas podem ser transformadas, a maioria das igrejas está vivendo um legalismo, que acha que a fé cristã é um conjunto de usos e costumes, uma religiosidade. A fé cristã, a fé evangélica, o cristianismo nos diz que Jesus usa improváveis, pessoas marginalizadas, para fazer grandes coisas, porque Jesus transforma vidas. A partir do momento que uma igreja começar a julgar o passado de pessoas e não olharem o que Jesus fez por elas e faz através delas, nós não seremos uma verdadeira igreja, mas uma sinagoga de Satanás. Porque nós abandonamos o que de fato é o cristianismo. Mas convido você agora a lermos os versos 19 ao verso de número 20, porque agora Jesus se apresenta aos seus discípulos. Aquela graça que foi concedida primeiramente a Maria Madalena, agora também é trazida aos discípulos. E nós temos aqui então a terceira prova de que Jesus estava vivo. Vamos ler juntos? Versos 19 ao verso 20. Vamos lá? Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana,
trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Amém. Meus irmãos, aqueles homens agora estão alegres, porque eles veem Jesus. Eles estão alegres porque Jesus está diante deles. Mas esta verdade nos leva a uma triste realidade. Jesus havia dito, ou vai dizer a eles no verso 29, que mais bem-aventurados são os que não viram e creram. Você já reparou que no meio cristão, muitas vezes nós julgamos pessoas por verdades que também são reais em nossas vidas? Quando nós falamos de Tomé, da sua descrença, nós não nos lembramos que os discípulos também eram descrentes e que eles precisaram ver. Quando nós falamos da realidade do que acontece na nossa vida, de como Jesus agiu, nós olhamos para a vida dos outros e nos colocamos em um patamar como se nós fôssemos melhores. De maneira que nós fazemos isso também ao julgar estes homens. Mesmo diante da realidade de que Jesus estava vivo, eles viram o túmulo vazio. Qual é a realidade das suas vidas naquele momento? Eles ainda estavam presos dentro de uma casa, a portas fechadas, com medo dos judeus. E a partir de agora, então, apenas agora, esta realidade vai começar a ser mudada. Meus irmãos, eu preciso então nesse momento lhe fazer uma pergunta, e essa pergunta é importante. De que você tem medo? Vou lhe perguntar novamente. De que ou do que você tem medo? Talvez você pode dizer: não, eu sou uma pessoa corajosa, pastor, não tenho medo de nada. E a resposta, ou a pergunta é: será que isso é verdade? Porque a maior missão que nós temos, irmãos, não é ter coragem de enfrentar as realidades físicas da nossa existência. A maior missão que nós temos e o sentido de estarmos vivos é proclamar aquele que vive eternamente, o nosso Senhor. E a grande verdade, irmãos, é que nós temos medo de proclamar Jesus. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, e preste atenção aqui no que eu vou lhe dizer. Quantas vezes você falou para aquele amigo seu idólatra, que está entregue à sua idolatria, de que ele está em um caminho errado e que Jesus é a solução de sua vida? Quantas vezes? Não, pastor, isso cria mal-estar. Pois é, você é um medroso, você tem medo, você prefere ficar bem com as pessoas do que falar sobre Jesus. Quantas vezes você chegou a alguém que está entregue aos seus vícios, aos seus pecados, e você disse: Jesus é a resposta que você tanto procura? Quantas vezes, irmãos? Quantas vezes, diante de realidades, de pessoas que estão aprisionadas pelas garras de Satanás, presas em um mundo espiritual, presos pelas garras do pecado, e essas garras que estão trazendo essa pessoa e sugando a passos largos para o inferno. Quantas vezes você chegou para essas pessoas e falou que Jesus é aquele que pode libertar, porque de fato Ele ressuscitou.
A grande verdade, irmãos, é que nós temos medo. Medo do politicamente correto. Medo do que as pessoas vão pensar. Medo do que Jesus pode de fato fazer. E por quê? Porque nós não compreendemos quem de fato Jesus é. Enquanto nós não rompermos esses medos, embora estejamos circulando pelas ruas, nós estamos ainda presos, de portas fechadas, dentro da nossa casa. E tanto é verdade que eu convido a ler comigo os versos 21 a 23, porque agora nós vamos ver que Jesus vai enviar os seus discípulos. Ele envia os seus discípulos. Olhe comigo, por favor, dos versos 21 ao verso de número 23. Vamos ler juntos? Vamos lá? Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhe vos retiverdes, são retidos. Meus irmãos, mais uma vez Jesus fala sobre essa paz que Ele traz. E essa paz é possível porque Ele ressuscitou. Mas eu gostaria de destacar algumas verdades neste texto. Primeiro, o Pai os envia. Meus irmãos, não existe verdadeiro cristianismo sem o cumprimento de uma missão. Você entendeu o que eu disse? Não existe verdadeiro cristianismo sem o cumprimento de uma missão. Você não foi chamado apenas a sentar nos bancos dessa igreja. Você não foi chamado apenas a participar da ceia do Senhor. Você não foi chamado apenas para ser um cristão nominal. E como temos cristãos nominais? Temos muitos, infelizmente. Nós somos chamados por Deus a cumprir uma missão. E qual é essa missão? Pregar o Evangelho de Jesus. É muito fácil você diagnosticar se você tem vivido verdadeiramente o cristianismo. E essa é uma pergunta então que deve ser feita a você, de você para você. Qual é o cristianismo que você tem vivido? Um cristianismo que cumpre a missão, ou um cristianismo que cumpre sentar em bancos e ouvir, e ouvir, e ouvir? Meus irmãos, eu tenho uma convicção que a igreja seria muito diferente se verdadeiramente tivéssemos missionários do Senhor dentro dessa igreja. Pessoas que amam tanto a Jesus, que querem falar de Jesus. Pessoas que amam tanto a Jesus, que querem viver Jesus. Pessoas que amam tanto a Jesus, que da sua boca sai palavras de Jesus. Mas em segundo lugar, Ele traz para eles e mostra o que iria os capacitar a cumprir a missão. Aqui, irmãos, se nós lermos no verso de número 22, de maneira despercebida, nós vamos achar que acontece um Pentecostes aqui. Não. O que Jesus está dizendo para os seus discípulos é que eles seriam revestidos pelo Espírito Santo. Se não há cristianismo sem missão, não há cristianismo sem capacitação do Espírito Santo de Deus. Crentes que não cumprem a missão é porque eles não são cheios do Espírito Santo. Irmãos, e é triste detectar que a cristandade dos nossos dias, ela é uma cristandade que se acostumou com a fé que ela tem.
Nós somos convidados a não achar que já estamos cheios do Espírito Santo. Nós somos convidados a transbordar do Espírito Santo, irmãos. Nós somos convidados a sermos cheios e cheios do Espírito Santo para proclamar. E a verdade é que nós nos acomodamos com a realidade espiritual que nós vivemos. Você não é um crente tão bom que não possa melhorar, meu irmão. Ah, pastor, eu já vivo o ápice da minha vida cristã, eu não preciso de acrescentar mais nada. Então morra! Você não tem o que fazer mais aqui. Você é tão bom que o lugar que você deve estar é no céu. Mas enquanto nós aqui estamos, irmãos, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E se formos cheios do Espírito Santo, nós vamos impactar esse lugar. Esse lugar, essa cidade, a nossa região, não é um centro de idolatria. E se você não se posicionar, é isso que nós vamos virar. Nós não estamos olhando com os nossos olhos as atrocidades que acontecem à nossa volta e batendo palmas. Se essa idolatria que tem nos cercado não incomoda o seu coração, você não entendeu nada. Nada. Nós não participamos dessas coisas, porque isso é idolatria. Se essa idolatria não incomoda o seu coração, você não é cristão e não foi convertido pelo Senhor. Nós não somos iguais a eles, nós somos diferentes deles, porque em nós habita o Espírito Santo de Deus, irmãos. Nós somos chamados a proclamar e cumprir a missão do Senhor. É para isso que nós estamos aqui. O Senhor nos chama a fazer a diferença por meio da proclamação desse Evangelho. Mas muitos de nós estão batendo palmas para isso, participando dessas coisas, indo lá nessas coisas. Decida o que você quer, meu irmão. Ou você quer viver o Evangelho de Jesus puramente simples, ou você então não precisa se dizer um cristão protestante, porque você não é. Nossa fé é uma fé que deve trazer uma ação e uma transformação. O Senhor nos dá uma missão, irmãos. E essa missão é proclamar as verdades de Jesus. É para isso que nós somos chamados. Mas em terceiro lugar, se nós temos uma missão, essa missão é capacitada pelo Espírito Santo de Deus. Em terceiro lugar, olhe comigo o verso 23. Esta pregação, ela traz arrependimento e ela traz perdão de pecados. O que Jesus está dizendo aqui, irmãos, é que não existe pecado tão grande que não possa ser perdoado pelo Senhor. Não existe pecado tão grande que não possa ser limpado pelo sangue de Jesus. Meus irmãos, e de fato, diante disso nós somos levados a um fato. O sangue de Jesus perdoa todos os tipos de pecado. O Evangelho de Jesus, então, é para todos aqueles que verdadeiramente vivem Jesus, que amam a Jesus. O sangue de Jesus, ele pode perdoar aquele que está entregue à sarjeta nesse momento. O sangue de Jesus pode curar mulheres como Maria Madalena e homens como Maria Madalena, no sentido espiritual, que são escravizados pelo pecado. O sangue de Jesus pode libertar a sua vida, que talvez ainda é um crente nominal e não um crente real. O sangue de Jesus pode fazer isso. O sangue de Jesus é poderoso. Não existe pecado que não possa ser perdoado pelo Senhor. Mas em quarto lugar, olhe comigo, por favor, versos 24 a 25. Os irmãos podem ler.
Meus irmãos, então agora nós chegamos a esse momento clássico dos versos 24 ao verso de número 25, porque agora ele precisa de uma prova real. Se você observou, ele não apenas diz que deve ver, mas ele também deve tocar. E aqui me chama a atenção uma verdade. Este homem agora tinha um farto relato de que Jesus estava vivo. Um farto, não um pequeno relato, um farto relato. E nesse farto relato agora, os seus amigos de caminhada, de jornada, falaram com ele: nós vimos Jesus. Maria Madalena disse: eu vi Jesus lá no jardim, perto do sepulcro. E este homem diz assim: não, eu não acredito no que vocês falaram. Eu preciso tocar Jesus, para que eu possa crer em Jesus. Meus irmãos, isso nos chama a atenção para uma verdade. E essa verdade é que muitos de nós não crê verdadeiramente nas palavras do Evangelho. Tudo aquilo que nos é falado, e lembre do que eu estou dizendo aqui, não é de um falso evangelho. Claro, existem pessoas que falam em nome do evangelho e que não trazem o verdadeiro evangelho. O que eu estou dizendo é que quando o verdadeiro evangelho é pregado, e aqui os próprios apóstolos disseram a ele, e mesmo assim ele não creu. E nós devemos nos fazer uma pergunta nesse momento. E é uma terceira pergunta. Primeiro, se nós cremos que Jesus ressuscitou. Segundo, se nós cremos que Ele de fato nos envia a cumprir uma missão. Mas a terceira pergunta que deve ser feita é: se nós cremos no Evangelho que nós temos que proclamar. É impossível pregar o que não cremos. Por isso que o meu desejo nesta manhã é que você saia daqui com uma convicção real de que Jesus está vivo. E talvez a nossa vida espiritual ela não é frutífera, porque nós verdadeiramente não cremos no Evangelho. Quer ver? Não precise responder. Vou lhe fazer uma pergunta, você responda para você mesmo. O que é o Evangelho? O que é o Evangelho? Você consegue responder isso? É uma pergunta tão simples, mas ela nos leva a uma reflexão profunda. Porque se você não está conseguindo responder o que é o Evangelho, você precisa então entender o que é o Evangelho. E de maneira muito resumida, irmãos, muito resumida, o Evangelho se baseia em 4 palavras. O mundo foi criado por Deus, criação. O mundo criado por Deus caiu em uma queda, pecado. Esse mundo que está em queda precisa de redenção. E essa redenção é por meio de Jesus. Porque esse mundo ele vai ser consumado, ele vai acabar. E Jesus vai voltar. Você foi criado por Deus. A situação da mazela da sua vida, da mazela do mundo é por causa da queda, é por causa do pecado. Você precisa de Jesus, Jesus é a redenção, não só da sua vida, mas a redenção de todo o mundo criado. Porque Jesus vai voltar. Você não precisa preparar um sermão para falar do Evangelho. Se você entender que criação, queda, redenção e consumação é o resumo de toda a história da redenção. E eu convido em sexto lugar você a ler comigo os versos 26 a 29, porque agora Jesus comprova a sua ressurreição. Vamos ler juntos, versos 26 ao 29. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes:
paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-me no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque viste, creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Meus irmãos, Tomé fica nessa situação, não sei se você prestou atenção, 8 dias. O que eu quero dizer para você? Jesus estava vivo. Ele apareceu para os discípulos naquela tarde, do primeiro dia. E agora, 8 dias depois, este homem ainda não crera que Jesus estava vivo. Diante dos relatos de Maria Madalena, diante dos relatos dos apóstolos, ele ainda não havia crido. Mas como os outros discípulos, ele precisava ver e tocar para crer. Meus irmãos, o que isso ensina a mim e ensina a você? Eu gostaria de trazer essa lição por meio de mais uma pergunta. Você verdadeiramente é um crente? E note você que a palavra crente aqui não é crer genericamente. Eu creio em algo maior do que eu. Eu creio sim que Jesus é quem diz ser. O sentido aqui é de ser crente, mas um crente que se relaciona. E a minha pergunta é: você é crente? Verdadeiramente crente? Irmãos, é possível nós caminharmos perto de Jesus e não sermos crentes. É possível nós andarmos no meio dos discípulos de Jesus e não sermos crentes. É possível nós conhecermos toda a história da redenção e não sermos crentes. Então, o que diz se você é crente ou não, não é o seu nome estar no hall de membros de uma igreja. Não é você estar domingo após domingo no meio da congregação do povo de Deus. O que diz que você é crente é se de fato você crê e se relaciona intimamente com o Senhor. Mas em último lugar, para finalizarmos, versos 30 ao 31, vamos lá? Juntos. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, que não está escrito neste livro. Estes, porém, foram registrados, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Irmãos, João, 60 anos depois, está dizendo assim aqui: isso tudo que nós relatamos aqui nesse livro é um pouquinho das coisas que Jesus fez, ou realizou. Ele fez muito mais coisas além disso. Mas por que nós registramos isso? Para que vocês possam crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Vamos ler juntos esse finalzinho aí? E para que, vamos lá? E para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Por que eu lhe perguntei no início se você verdadeiramente crê? E a resposta é: porque só existe verdadeira vida se nós cremos que Jesus é quem Ele diz ser. Gostaria de concluir esse sermão lhe trazendo esta verdade. Você crê? É real que Jesus está vivo. Nós temos provas cabais de que Jesus está vivo. Mas existe uma palavra nesse texto que se repete, que se repete, que se repete. E esta palavra é: paz seja convosco. Meu irmão, olha aqui para mim. Com temor e tremor eu lhe falo isso.
Você quer ter verdadeira paz, uma paz que você não está tendo? Creia em quem Jesus é. Creia que Jesus está vivo. Creia que Jesus vai voltar. Porque a paz só pode estar conosco se nós vivemos Jesus e a esperança que Ele nos traz. E eu quero orar com você, meu irmão. Gostaria que você fechasse seus olhos. Gostaria que você pudesse falar com o Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, no nome de Jesus. Nesse momento, ó Deus, nós nos colocamos diante do Senhor. Nós nos colocamos diante do Senhor porque o Senhor é real. Porque o Senhor é um Deus vivo. Porque o Senhor é um Deus verdadeiro. Nós nos colocamos diante do Senhor, ó Deus, porque nós cremos na realidade que o Senhor ressuscitou. E nós cremos, ó Deus, na realidade que o Deus que ressuscitou nos dá uma missão. E a nossa missão, ó Deus, não é nos acostumarmos, sermos legais, sermos pessoas que se adequem aos erros à nossa volta. A missão que o Senhor nos deu é proclamar Jesus, proclamar quem Jesus é. O poder não vem de nós, mas vem pela capacitação do Teu Santo Espírito. E uma vez que nós cumprimos a missão, vidas serão perdoadas pelo Senhor, porque haverá arrependimento. Ó Deus, o que nós rogamos ao Senhor então é para que nós vivamos então esta fé verdadeira. Esta fé que nos leva a verdadeiramente crer e nos tira da incredulidade. Que nós sejamos verdadeiros crentes no Senhor, servos do Senhor. E assim nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, Senhor.